Olá, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer, a honra de estarmos aqui com vocês, ainda que de forma virtual, matando a saudade de tantos amigos queridos, né, como o seu Doval, como também o meu grande amigo Gilvan, que nos convidou para que estejamos aqui juntos hoje, refletindo à luz da doutrina espírita sobre o cristianismo. Em especial, falaremos um pouco sobre a vida de Paulo, né? E o título da palestra, da reflexão, já nos emociona: Paulo, prisioneiro do Cristo, e a gente vai tentar entender o porquê dessa nomenclatura, o porquê que Paulo era chamado de prisioneiro do Cristo, o que ocorreu para que de fato ele passasse a ser conhecido dessa maneira, né? E para dar tempo das pessoas irem chegando e se juntando a todos nós nessa live, eu vou fazer uma pequena leitura antes de iniciarmos essa reunião, em nome da Comunhão Espírita Elo de Amor e também da TV e rádio Espaço Espírita, tá bom? Então eu vou fazer uma leitura desse pequenininho livro chamado Centelha do Cristo, de minha autoria, um livrinho de mensagem, para que a gente possa começar a preparar o coração para esta noite. Bom, a mensagem que nos caiu: siga servindo. Não reclames demasiadamente pela falta de colaboradores. Na tarefa legitimamente cristã, são poucos os que se dispõem ao serviço árduo. Jesus só conseguiu a fidelidade do seu colegiado após as luzes da ressurreição. Nem por isso deixou de cumprir o que for estabelecido por Deus. Portanto, prossegue sem lamentos, na certeza de que o necessário não te faltará para transpor a porta estreita. Disse Jesus: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, com essa reflexão, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, com muita alegria no coração, a gente vai dar início a essas reflexões, pedindo a cada um de vocês que também participem conosco, né? Coloque aqui os comentários, se quiserem podem fazer perguntas, e a gente, na medida do possível, vai bater nesse papo gostoso sobre a vida de Paulo. Mas antes da gente dar início às reflexões, antes de começarmos a palestra, nós vamos fazer a nossa prece, rogando ao Cristo que abençoe o lar de cada um de vocês que estão aqui representados. Senhor Jesus, nosso divino amigo, aqui nos encontramos, Mestre, com os nossos corações abertos, rogando a Ti a bênção, a proteção necessária, para que possamos nos sentir fortalecidos na Tua paz, para que possamos nos sentir envolvidos em bom ânimo, coragem, para que tenhamos força necessária para enfrentar todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Que a gente não esteja entregue ao desânimo, à ociosidade, e que a gente consiga perceber que o trabalho é o movimento sagrado da vida, e através dele um dia conseguiremos amar como o Senhor amou e permanece nos amando. Que a Tua santa paz, que a Tua presença envolva todos os nossos corações, em especial aos que nos assistem e aos seus familiares, para que a harmonia e a concórdia esteja presente nos nossos ambientes familiares. Com a Sua permissão, Jesus, e em nome dessa casa espírita, a Comunhão Espírita Elo de Amor, que sempre nos acolheu com tanto carinho, damos início a mais uma reunião pública, e que assim seja. Bom, meus queridos amigos, para aqueles que estão chegando agora, para os irmãos que irão assistir o vídeo depois, não vão acompanhá-lo ao vivo, a gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso carinho e a alegria de podermos estar aqui para refletir sobre o Evangelho. E é sempre uma alegria muito grande, em especial quando a gente pode falar sobre Paulo, né? Nós temos um carinho enorme por esse apóstolo que tanto nos inspira para que possamos sairmos das nossas misérias morais, espirituais, e assim sermos melhores dia a dia. E nessa convicção de que esses grandes homens
não são maior que Jesus, mas vieram nos inspirar para encontrarmos Jesus em nossas vidas, a gente inicia a reflexão falando que Paulo não foi um predestinado, Paulo não foi um beneficiário, e muitas vezes as pessoas acreditam, né? Nossa, mas Paulo, ele viu Jesus em Damasco, né? Se eu também tivesse visto Jesus, ou se Jesus aparecer para mim, minha vida também vai ser diferente. Eu vou conseguir servi-lo de uma maneira muito mais firme, não é? E quem de nós, meus amigos, em sã consciência, não gostaria também de ter a sua estrada de Damasco? Não gostaria de cruzar os olhos com o olhar de Jesus, não é? Se a gente imaginar desde o nascimento do Cristo, quando ele é recebido nos braços pelo profeta Simeão, quando foi apresentado no templo por Maria e José, seus pais, o profeta então, cruzando o olhar com o olhar de Jesus, ainda recém-nascido, ele afirmou: o servo do Senhor pode descansar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Então imagina o que é a presença do Cristo por um simples olhar, por um gesto, e imagina o que foi na vida de Paulo. Segundo o que analisamos na obra Paulo e Estevão, em Atos dos Apóstolos, foi uma luz mais forte do que o sol do meio-dia que apareceu para ele nos caminhos de Damasco. E ali Paulo, que atravessava não apenas um deserto que representava a estrada que ligava a Damasco, de Jerusalém a Damasco, mas sobretudo Paulo atravessava um deserto interior, um deserto íntimo. Não é verdade? Quantas vezes nós também não estamos aí atravessando os nossos desertos íntimos e temos no Cristo a oportunidade de encontrarmos também essa luz. E Paulo encontra aquela luz, ali mesmo faz a primeira profissão de fé, o que nos chama muito a atenção, porque ele fala: Senhor, que queres que eu faça? E tantas vezes nós queremos também ter a nossa transformação, mas não é Senhor, que queres que eu faça? Senhor, eu quero fazer isso e eu vou fazer desse jeito. Então a gente começa a entender que até pelo propósito, até a vontade que nos move em sermos cristãos, muitas vezes já se diferencia de um apóstolo como Paulo e da postura que nós temos no nosso dia a dia. Então nós precisamos estar dispostos a sempre fazer a vontade do Senhor, ainda que seja doloroso, ainda que aquela vontade do Senhor não seja da forma que eu gostaria, não seja da forma que eu planejei. Mas eu preciso compreender que se Deus confia em mim um trabalho pequeno e eu faço bem feito, eu faço com amor, faço com afinco, certamente em outras oportunidades Ele também vai me proporcionar oportunidades, né, de trabalhos outros que talvez eu queria realizar há mais tempo e ainda não estava preparado. Por isso que André Luiz afirma que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E ali a gente vê Paulo, na sua primeira profissão de fé, com muita humildade, se colocando aos pés de Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E o Cristo, obviamente, respeitando o livre-arbítrio daquele recém-convertido, vá até Damasco e lá será dito a você o que lhe convém que seja feito. E Jesus não nos obriga a nada, ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas nós também aprendemos que quanto maior o conhecimento, maior o entendimento das tuas leis, maior também a nossa responsabilidade. Maior a nossa responsabilidade. E é por isso que logo após aparecer para Paulo no caminho de Damasco, dentro de Damasco, Jesus aparece em espírito a Ananias, que já era um grande servo, dizendo a ele: Ananias. E Ananias, à semelhança de Paulo, fala com ele: Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para cumprir a sua vontade. Diga que eu estou preparado para realizar. E então, naquele momento, Jesus fala: vá até a hospedaria de Judas, na chamada Rua Direita. Lá encontrarás um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. E ali naquele momento em que Jesus pede para Ananias realizar, ele assusta, ele recua. E vejam que Ananias havia dito para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Mas quando Jesus mostra qual era a missão, qual era a vontade, ele desanima e fala: Saulo, aquele homem de Tarso que tem perseguido e matado todos aqueles que te seguem, eu não vou não, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Então a gente vê que muitas vezes nós somos assim também. A gente coloca o coração e o propósito: agora eu vou servir ao Senhor.
agora eu vou dedicar minha vida ao espiritismo, a um trabalho de caridade, a uma obra social. Na primeira dificuldade a gente desanima. Na primeira dificuldade a gente desiste. Ou muitas vezes na nossa própria vida familiar, por exemplo, na primeira dificuldade que se apresenta no casamento, a gente quer desistir do casamento. A primeira dificuldade que os filhos apresentam, a gente acha que eles vão ter jeito, que não vai mudar. E ali a gente percebe que isso é natural do ser humano, porque até um grande apóstolo, um grande discípulo, como Ananias, também sucumbiu, também fraquejou. Mas Jesus, com muita energia, disse a ele, vá. E a gente fica refletindo, porque quando Paulo falou, o que você quer que eu faça? E Jesus falou, vai até Damasco, lá vai ser dito a você o que te convém que seja feito. E quando Ananias, naquela hora, fica um pouco vacilante, eu não vou porque Paulo é perigoso. Vai. Vai. Então Jesus foi muito imperativo. Jesus foi muito mais firme. Por quê? Porque Ananias já conhecia o Cristo. Ananias já tinha muito mais conhecimento que o próprio Saulo. Portanto, a responsabilidade dele era muito maior. A responsabilidade social era muito maior. Vai. E é tão interessante que quando Jesus descreve a figura de Saulo, ele nos fala, aliás, ele fala a Ananias e fala a todos nós que Saulo encontrava-se na rua chamada Direita, na hospedaria de Judas. E veja que interessante, o que a gente entende como rua? Não é um caminho que nos leva até algum local? E ali Jesus fala rua da direita. Todos queriam, segundo as tradições da época, estar à direita de Jesus, porque tem um significado daquele que se transformou, né? Aquele que virou um homem diferente depois de ter contato com o santo, depois de ter contato, neste caso, com o Cristo. Então, quando ele fala também que Paulo estava na rua chamada Direita, ali tem um significado muito grande, porque Paulo estava se transformando, estava se endireitando na vida. E ele ainda fala o nome da hospedaria, né? Ele estava na pensão de um homem chamado Judas, mostrando para a gente também que tem uma relação com aquele apóstolo de Jesus que acabou traindo o mestre, nos fazendo uma menção, porque Paulo era um traidor dos propósitos de Deus na vida dele. Ninguém vem para perseguir, para matar e depois se transformar. Todo mundo que reencarna, reencarna para acertar. Todo mundo que passa pela Terra vem com objetivos de acertar. Os erros, os comprometimentos são a partir das nossas escolhas equivocadas. Portanto, ninguém vem para matar, ninguém vem para ser um serial killer e depois se transformar na porta de Damasco. Não foi assim com Paulo, né? Ele veio para acertar, mas acabou traindo os próprios propósitos. E nem por isso Paulo se martirizou e falou, ai meu Deus, mas eu errei tanto, agora não tem mais jeito, eu perdi minha reencarnação. Independente do erro que a gente tenha cometido, a gente pode sempre recomeçar. Paulo teve humildade, inclusive tem um raciocínio de Paulo expressado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, logo depois da conversão, em que Paulo de Tarso afirma que ele, Paulo, nem se trabalhasse séculos e séculos e séculos, levando benefícios aos cristãos, poderia neutralizar todo o mal que ele tinha feito aos seguidores de Jesus. Então ele tinha consciência do mal que ele causou, mas nem por isso ele desanimou. O próprio Ananias foi o seu primeiro orientador, né? Ele vai, ele cura Saulo, porque o Cristo fala, vai, porque Saulo é para mim um vaso escolhido. E naquela época era muito comum as pessoas ir para um oleiro, né, que era aquele que fazia os vasos, e ali o dono do serviço que pagava o oleiro para ter um vaso, um jarro, ele ia falando, olha, eu quero esse aqui mais larguinho aqui embaixo, mais fino em cima, e ele ia ajustando, né, como que ele queria aquele vaso, aquele jarro. E então Jesus fala que Paulo é para ele um vaso escolhido. Ele queria moldar, ele queria trabalhar o coração, o sentimento daquele homem. Era um vaso escolhido para levar a palavra de Deus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Isso está no capítulo 9, a partir do item 10 de Atos dos Apóstolos. Então Jesus afirmava que Paulo era um vaso escolhido para levar a palavra dele, para levar o evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então não só aos judeus, mas também aos romanos, caracterizado pelos reis,
e aos gentios, que eram as gentes, né? Que era o povão. Então Paulo tinha essa característica de conseguir dialogar, de conseguir transitar em todos esses meios, utilizando-se de uma linguagem adequada a cada uma dessas pessoas que recebiam dele a boa nova. Por isso que ele se tornou esse grande peregrino. Mas logo no início, Paulo quis acelerar o processo. Paulo quis começar suas pregações e ele era conhecido dentro do movimento do judaísmo de Jerusalém como o melhor orador. Era a grande promessa daquele povo judeu. Não é? Nos discursos de Paulo ele conseguia convencer todo mundo. E então, já convertido em Damasco, no sábado ele procura a sinagoga. Quase que ele desencarna nos primeiros dias de conversão. Eles não aceitaram a palavra, não acolheram os ensinamentos de Paulo, e então Paulo de Tarso vai desapontado, e Ananias então fala algo muito bacana com Paulo, questionando a ele o seguinte: meu filho, como que você quer jogar as primeiras sementes se você ainda nem as tem reunidas consigo? Vejam que pergunta de Ananias, né? Que questionamento ele faz para Paulo. Como que você quer ser um semeador se nem as sementes você tem? Você está semeando o quê? Não é? Que aí Paulo fica reflexivo, lembra do pai espiritual dele, Gamaliel, que havia se convertido ao cristianismo e que encontrava-se no deserto de Palmira, e decide então fazer uma longa caminhada até aquela região de Palmira. E ali então ele desabafa com Gamaliel, falando: mestre, você sempre teve tanta facilidade de entender a alma humana nas suas problemáticas mais complexas, e hoje eu venho te procurar. Estou iluminado pelas luzes do Evangelho, mas não sei por onde recomeçar a vida. E ali Gamaliel faz uma pergunta para Paulo, muito importante, uma pergunta muito significativa, questionando a ele o que ele havia aprendido no lar, o que o pai havia ensinado a ele. E então ele relata que aos 12 anos de idade o pai havia o ensinado a ser tecelão. E então Gamaliel afirma o seguinte: não poderia ter recebido das mãos paternas uma dádiva maior, porque toda família que é edificada sobre o valor do trabalho, sobre a bênção do trabalho e sobre o temor a Deus, esta família é selada com a bênção divina. Então vejam só, na visão de Gamaliel, aquele doutor da lei extremamente preocupado com tudo e com todos, um homem com um coração muito bom, que advogou a causa do cristianismo primitivo quando prenderam Felipe, João e Pedro, e Paulo, ao lado do conselho, decretou a morte por apedrejamento daqueles 3 discípulos, logo depois que havia morrido Estevão. E Gamaliel conseguiu livrar os 3 da pena de morte, perguntando a todos os outros fariseus daquela grande assembleia: vocês acreditam nas verdades pregadas por esses homens? Certamente eles responderam: não acreditamos. E Gamaliel então disse: então deixai-vos ir em paz, porque o que é mentira, com o tempo se perde, mas o que é verdadeiro, por si só se elevará. Então esse coração nobre, generoso, vem afirmar para Paulo e para todos nós que para um lar, uma família, ter o selo, a bênção de Deus, essa família precisa ser formada sobre o temor a Deus, ou seja, conhecendo as leis divinas. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o Cristo através da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, sobre o valor do trabalho. Então, precisamos estar dispostos a ensinar para os nossos filhos o caminho que levará a eles a conhecer a Deus, e esse caminho é o Cristo, e ao mesmo tempo ensinar a eles o valor do trabalho. E então, Gamaliel começa a tecer conceitos sobre o trabalho, afirmando para Paulo, por exemplo, que o trabalho é o movimento sagrado da vida. Ele fala com Paulo: Paulo, eu estou observando, você tem saúde, você tem força. Vai ser muito mais nobre convertê-las em favor de ti mesmo. Você é como o homem que procurava o tesouro onde ele não existia. Você é como o homem que procurava o tesouro onde ele não existia. Paulo vai para o deserto, meditar naquele conhecimento novo. Talvez ele foi ali juntar aquelas primeiras sementes, não é? Das quais Ananias havia dito que ele não tinha para começar a semear. E aí a gente vai perceber que acontece algo fantástico, não é?
ele recebe das mãos de Gamaliel um presente, que Gamaliel, por sua vez, tinha recebido das mãos de Pedro numa visita que ele fez na casa do caminho, o Evangelho de Mateus. E um segundo grande presente, o casal que acolhe Paulo, Prisca e Áquila, que por 3 anos fizeram relatos verbais sobre a vida de Jesus. Era um casal cristão, além de estudarem juntos aquele Evangelho maravilhoso. Nós temos uma pergunta, vamos ler a nossa amiga Fernanda Linhares. Quero saber se lá no íntimo de Paulo ele queria seguir Jesus, ao invés de perseguir, visto que seguia à risca as leis. Fernanda, excelente pergunta, minha querida. O primeiro ponto que eu acho importante a gente ressaltar na figura de Paulo é que ele não seguia à risca as leis. Esse é um ponto, tá? Porque a gente acha que Paulo, ele cumpria exatamente o que Moisés falava. Por exemplo, nas leis de Moisés, nos 10 mandamentos, a gente tem não matarás. Não matarás. Os profetas interpretaram não matarás de forma equivocada, né? Os homens interpretaram de forma equivocada aquela mensagem que veio do alto num processo de escrita direta, segundo Allan Kardec. Então não tem como, né, a gente dar falso testemunho e a gente matar seguindo alguma lei de Deus. Então, na verdade, o orgulho de Paulo ainda sobrepunha-o, apesar de ser um homem extremamente inteligente. E Emmanuel trazer aqui 2 qualidades dele. Ele era leal, ele era um homem leal e fiel aos propósitos. No entanto, Paulo era um cego querendo conduzir outros cegos. Ele ainda não tinha percebido a essência da lei. Um exemplo paralelo a isso é o próprio Estevão, que só teve acesso aqui na terra ao Velho Testamento também. Quando ele chega na casa do caminho, inclusive o Cristo já tinha desencarnado. Mas a gente vê posturas totalmente diferentes e ali criações com o mesmo conhecimento, que são os escritos sagrados. Então Paulo, ele não seguia a lei de Deus, ele seguia o entendimento equivocado dos homens. Tanto é que a gente hoje ainda discute muitas questões que o Cristo foi totalmente contra, né? Ele abominava. E a gente vive num país de cristãos onde há intolerância ao preso, ao homossexual, onde há movimentos a favor do aborto e etc. Então a gente precisa estar muito vigilante quanto a isso, porque Deus e Jesus trazem as leis, não é? E a gente vai dando as nossas interpretações equivocadas dessa lei. E Paulo, desde quando ele ouve o discurso de Estevão na casa do caminho, ele já sentiu tocado, Fernando, ele já sentiu aquela necessidade de se transformar, mas o orgulho ainda não deixava. Principalmente porque ele conhece Estevão no momento em que Estevão estava fazendo a pregação. E ele começa a perceber que no olhar dos fariseus que estavam presentes e dos aflitos, eles estavam acreditando em Estevão. E Paulo não podia admitir um outro orador que trouxesse uma doutrina e um pensamento, uma forma de falar que fosse superior ao seu. Mas intimamente ele era convidado o tempo inteiro. Ele teve o convite de Estevão, não aceitou, o convite do próprio Gamaliel. Mais tarde ele foi convidado por Abigail, sua noiva amada, e intimamente ele estava extremamente perturbado quando ele vê Jesus às portas de Damasco. Então ele já estava querendo, porque Paulo veio com o propósito de servir também ao Cristo, né? Mas por um tempo aí o orgulho dele acabou atrapalhando, como tem nos atrapalhado até hoje, né? Espero ter respondido a pergunta, Fernanda, e obrigado por ter participado. Bom, Paulo então fica aqueles 3 anos no deserto, né? Ele percebe que não era fácil seguir então Jesus, porque na semana da conversão ele já queria ir pregar o evangelho, não é? Passou os 3 anos, ele volta para Jerusalém. A irmã Dalila não quis recebê-lo e ainda falou assim: a minha mãe morreu de desgosto com você. Depois que ela ficou sabendo dessa loucura sua em Damasco, de falar que viu Jesus, que se transformou, a mamãe morreu de desgosto, não é? E eu não posso te receber. Ele procura os amigos mais próximos, né? Sadoc, Alexandre, ninguém quis recebê-lo em Jerusalém. E ele viu que mesmo ficando os 3 anos no deserto, um homem extremamente inteligente, que certamente absorveu muito a mensagem cristã, certamente Paulo, naquele momento, ele começou a ver que a vida e a luta não é fácil, né? A vida de um cristão não é fácil. Mas ele lembrou que havia um local onde todo mundo era acolhido, independente do erro, independente do passado, independente das dificuldades. A casa do caminho. Aquele local fantástico, né? Edificado por Simão Pedro, pela generosidade de Pedro, que foi a rocha do Cristo, o equilíbrio do cristianismo nascente.
E se vocês acreditem ou não, meus irmãos, Paulo não foi recebido e acolhido na casa do caminho. Aqueles homens ainda não acreditavam na transformação de Paulo e tinham medo de receber Paulo naquele local e até sofrerem alguma outra perseguição. Tinham medo de tudo aquilo ali ser um teatro, não ser verdade. Então nem na casa do caminho Paulo foi recebido. E então ele fica desesperado e Pedro manda um recado, falando que conversaria com Paulo em particular. Paulo foi para uma hospedaria, para uma pensão, e Pedro então aproxima-se de Paulo, e Paulo muito ansioso, querendo ir para a sinagoga e querendo falar de Jesus para todo mundo. Então depois de 3 anos, aquela empolgação, né? E Pedro vem e fala com Paulo que a melhor posição da vida é o equilíbrio. Vejam que lindo isso, meus amigos. A melhor posição da vida é o equilíbrio. Paulo estava eufórico. E Paulo tentava argumentar, né, agitado, querendo pregar o evangelho, querendo espalhar a palavra. E Pedro falou com ele assim: olha, meu irmão, alguns anos antes, o nosso irmão Judas cometeu talvez o mesmo erro que você está indo cometer novamente. Porque Judas teve pressa da vitória. Judas foi mais ignorante do que perverso. Vejam que interessante, meus amigos. Judas foi mais ignorante, e a ignorância é a falta do conhecimento profundo, do que perverso. Ele acreditou que o reino dos céus, que o mestre tanto falava, seria na terra. E ele quis resolver tudo isso muito rápido, a preço de moeda. E eu percebo, Paulo, que você é mais inteligente que Judas e que você terá uma sorte melhor que a dele. Então veja que forma amorosa, mas verdadeira e profunda que Simão Pedro orientava Paulo naquele momento. Vejam que interessante, meus amigos. Judas foi mais ignorante do que perverso. E eu percebo, Paulo, que você vai ter uma sorte melhor que a dele. Ou seja, calma. A melhor posição é o equilíbrio. Não tenha pressa da vitória. Não tenha pretensão de sair convertendo todo mundo. E aí Pedro fala algo que para mim também é uma das coisas mais belas que a gente tem no Paulo Estevão. Atrair é diferente de converter. Então Paulo estava querendo atrair as multidões e falar de Jesus. Isso é uma coisa. Converter é outra, né? Vamos colocar aqui a imagem de um congresso espírita com 2.000 pessoas. As pessoas vão atraídas pelo verbo, atraídas pelo personagem A ou B. Inclusive a gente tem criado mitos, né? Figuras que têm sido grandes mitos no movimento espírita pelo simples fato de ser palestrante. E aqui eu não estou tirando o crédito de quem faz palestra, né? A gente faz com amor, mas a gente precisa tratar como iguais, né? São dons diferentes que todos nós temos. Mas enfim, a gente tem ali uma multidão que é atraída pelo palestrante A ou B que vai falar, né? Mas e a conversão? Como se dá? E ali Pedro afirma que atrair difere de converter. E a conversão a gente consegue contribuir na vida do próximo, porque cada um tem seu tempo, quando a gente exemplifica. Quando a gente dá o testemunho, não quando a gente fala. A fala atrai, mas o exemplo que vai transformar. Não é? O exemplo que vai contribuir com a conversão. E aí Jesus, no livro Boa Nova, vem acrescentar, nos afirmando que a verdade não exige, ela por si só transforma. Porque a verdade ela está sempre em movimento, ela está sempre em ação. Não é? Então a gente dando sequência, Paulo vai para a terra natal, para Tarso. E chegando em Tarso, ele vai conversar com o pai dele. E o pai fala assim: meu filho, eu posso até te acolher, mas você vai ter que abandonar esse Jesus. Ou o carpinteiro ou eu. E ali Paulo chora amargamente e escolhe Jesus. Ele chora a separação do último familiar que tinha e escolhe Jesus. Fica mais 3 anos em Tarso, sendo conhecido ali como um alienado pacífico, ou seja, um doido que não faz mal a ninguém, trabalhando humildemente, mas tentando se encontrar em seu coração. Foram quase 7 anos depois da conversão para que Paulo recebesse a visita de um grande cristão chamado José Barnabé, que havia fundado e coordenava os trabalhos de uma igreja na cidade de Antioquia. Uma igreja que, segundo Emmanuel, tinha servos com boa vontade, não faltava recursos materiais, mas aquela igreja não tinha trabalhadores do pensamento. Vejam que interessante.
E aí Barnabé foi pedir ajuda a Pedro, que era um grande coordenador das comunidades cristãs, e Pedro então fala que eles também tinham a necessidade de aprimorar o conhecimento da lei de Moisés, do Evangelho, e que a obra do Cristo pode se perder por falta de iluminação intelectual. Vejam esse conceito de Pedro. A obra do Cristo pode se perder por falta de iluminação intelectual. Então nós precisamos estar estudando. Além de exemplificar, além de desenvolver o moral, o amor, a gente precisa estudar. Mas estudar as obras sérias. E essas obras sérias encontraremos em Jesus, Kardec e Chico Xavier. É o caminho mais seguro. Não que as outras não sejam. Também são dignas do nosso respeito. Mas Jesus, Kardec e Chico é o nosso caminho seguro. É o caminho mais seguro que encontramos. E aí, meus irmãos, a gente começa a perceber que a vida de Paulo não estava fácil. Mas ele recebe um convite generoso de Barnabé, que havia sido orientado por Pedro, que pediu Barnabé para ir a Tarso, procurar Paulo, para que Paulo pudesse contribuir naquela igreja. E qual era a grande característica de Paulo, senão a inteligência? Mas já haviam passado-se 7 anos. Intimamente, Paulo devia estar pensando assim, agora eu estou preparado, eu posso fazer o uso da pregação. Eu posso ir para o púlpito, que agora eu conheço o Evangelho, eu estou com a semente na mão para começar a semear. E aí ele assume o púlpito em Antioquia, e Emmanuel vem relatar que Paulo gaguejava, ficava vermelho, e não conseguia estabelecer uma linha de raciocínio que favorecesse a compreensão de todos naquela igreja. E aí eles afastaram Paulo discretamente das pregações centrais. Paulo ainda não estava preparado. Só depois que ele começa a fazer a primeira viagem missionária, quando eles iniciam esta viagem pela ilha de Chipre, na cidade de Salamina, Barnabé, como coordenador daquela viagem, assumindo a oratória nas sinagogas em que visitavam, em especial na primeira cidade, em Salamina, Paulo incomodado, porque quando Barnabé ia falar, ele respeitava demais Moisés, colocava Jesus como um simples profeta, não como Cristo, o Filho de Deus. Mas Paulo, ao mesmo tempo, não podia ser ingrato, porque Barnabé havia prestado todo um trabalho para ele, havia acolhido ele, dado a primeira oportunidade, então ele ficava em silêncio, mas ficava incomodado, e eles atravessam a ilha, indo até a cidade de Neopafos, e ali totalizavam-se quase 10 anos de conversão de Paulo. E Emmanuel descreve que Paulo, além de trabalhar o dia inteiro como profissional para não ser pesado às igrejas, ele ao final do dia efetuava curas, ouvia as dores das pessoas. Paulo começou a desenvolver o dom de ouvir há 3 anos, porque quando eles afastaram ele do trabalho de Antioquia e da pregação central, ele coloca a sua tenda de trabalho do lado da igreja. Porque Paulo havia percebido que muitas pessoas, por Antioquia ser uma cidade muito próxima a um porto, passavam ali em atividades comerciais durante o dia, mas as reuniões eram noturnas. Então Paulo abria o seu tear para receber as pessoas, ouvir suas dores e orientá-los. Paulo, portanto, inaugura no movimento religioso cristão o chamado atendimento fraterno. Inclusive, uma dessas pessoas que ele acolhe, ouve as dores e conversa é um jovem médico chamado Lucas, que mais tarde se torna um grande companheiro de Paulo nas viagens missionárias, em especial na segunda viagem. Então Paulo começou a fazer atendimento fraterno. Ele tinha aprendido a esperar, ter cautela, dar tempo ao tempo. Então ele já estava num processo de amadurecimento. Isso depois de 10 anos. A natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Às vezes a gente precisa preparar a terra, ter a semente, começar a jogar semente, ter paciência, porque a gente vai cuidar da terra, vai jogar semente, vai regar, mas o crescimento é de Deus. E às vezes nem a terra nós preparamos e a gente já se sente no direito de morder o fruto. Então a gente precisa ter cautela, ter paciência e persistir. Persistir, porque nenhum resultado sério vai ser do dia para a noite, meus amigos. Em nenhum âmbito da nossa vida. Tudo requer dedicação, esforço, comprometimento, honestidade. E ali a gente vê Paulo, há 3 anos fazendo aquele atendimento fraterno, inclusive chega um ponto que ele começa a ter dificuldade de ouvir as pessoas individualmente, e aí ele passa então a fazer isso em grupo. Terapia em grupo.
mas ele costumava pegar um trecho do Velho Testamento e um trecho do Novo Testamento e casar os dois ensinos, mostrando que Jesus era verdadeiro. Começou a promover reuniões de estudo. Lembrem-se qual era o problema daquela igreja? Que não faltava recursos materiais, que os servos tinham boa vontade, tinham humildade, faltava trabalhadores do pensamento. E Paulo começou a movimentar o estudo naquela casa. E aí, nessa primeira viagem missionária, ele passa a ser respeitado e ele faz o seu primeiro discurso quando eles saem da ilha de Chipre, inclusive fundando em Neopafos a primeira igreja daquela missão. Quando eles chegam em Perge, indo para Panfilha, uma região hoje muito próxima à Ásia, muito próxima, por exemplo, à Turquia, nas proximidades da Turquia. E então eles chegam naquela região ali, Paulo faz em Perge o primeiro discurso e Barnabé fica assustado com tamanha beleza que ele trazia o Cristo. Mas ele já conhecia as dores humanas, ele já tinha começado a perceber a essência da vida. Ele certamente já olhava no olho das pessoas e tinha compaixão, tinha misericórdia. O homem estava se transformando em Jesus Cristo, porque essa transformação é gradativa. Eles continuam a viagem, vai até uma outra cidade que também chamava Antioquia, mas Antioquia da Psídia, em outra região. Acontece um fato muito interessante, antes de chegar na cidade, eles param para se repousar numa gruta, numa caverna, e ali vem dois criminosos para roubar Paulo e Barnabé, e roubam, porque eles estavam conversando entre eles, nossa, nós achamos o tesouro, nós temos essa riqueza e ninguém vai tirar isso da gente. Eles estavam falando do evangelho, mas os criminosos passando ali naquela região e ouvindo, foram lá para matar se eles não dessem, ameaçando-a de morte. E então eles entregam o que os criminosos acreditavam ser o mapa do tesouro, que eram os pergaminhos. Eles entregam tudo que tinham de moedas, de pães, de frutas, entrega até as túnicas, as capas. Fica com a roupa do corpo. E aí no dia seguinte, Barnabé, extremamente preocupado, fala, Paulo, nós temos que voltar à nossa viagem. Não tem como prosseguir, porque levaram tudo. Levaram a nossa roupa, levaram a capa, nós vamos sentir frio. Levaram a comida, levaram o dinheiro, como é que nós vamos seguir? E Paulo falou, não, Barnabé, a gente pode alimentar dos frutos silvestres que encontrarmos pelo caminho. Na próxima cidade não nos faltará a oportunidade de trabalharmos. Tudo isso a gente conquista. Deus, meus irmãos, Ele nunca vai deixar de nos dar o necessário. Por isso que Jesus, ainda no Sermão da Montanha, nos falou, a cada dia basta o seu mal. Vamos preocupar em resolver o problema de cada dia. Porque às vezes a gente sofre muito mais com uma coisa que ainda nem aconteceu e a gente deixa de executar o que precisamos fazer hoje. Observai os pássaros no céu, não semeiam, não juntem celeiro, mas a eles não falta o alimento necessário. Observai os lírios no campo, porque nem mesmo Salomão se vestiu com tamanha beleza. E vós sois muito mais diante da criação. E por isso Deus nunca deixará, meus irmãos, que falte o necessário para nenhum de nós. Certamente, conhecendo esses conceitos do Cristo, Paulo tentou levar bom ânimo a Barnabé, dizendo que dava para seguir. Mas Barnabé quase deu um checkmate, porque falou, não dá, porque levaram o Evangelho. E a nossa missão é evangelizar. É levar essa palavra para que outras pessoas copiem, aprendam e o Cristo chegue a tantos outros corações. Paulo refletiu por um instante, deu um sorriso e tirou de dentro da túnica. E Emmanuel é poético ao descrever esse momento. Próximo ao coração. Então falava de sentimento. Os pergaminhos sagrados que ele havia ganhado de Gamaliel antes de ir para o deserto. Ele colocava num bolso falso dentro da túnica. E ali eles sorriram e foram adiante. E a nossa vida também é assim, meus amigos. Muitas e muitas vezes, sem Jesus, a gente anda e para no mesmo lugar. Talvez nós não estamos utilizando algemas e grades físicas, mas estamos presos nas convenções do mundo, da materialidade, do convencionalismo, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E assim, estamos encarcerados em algemas e grades fluídicas. Mas o Evangelho é libertador. E com ele a gente sempre vai para frente e para o alto.
naquele instante da obra, naquele instante da história do cristianismo, Emmanuel faz um comentário que nos emociona, nos afirmando que era profundamente comovedora a fidelidade que aqueles cristãos tinham com Jesus Cristo. Falta-nos tantas vezes a fidelidade em perseverar por esse propósito de servir a Deus todos os dias, nas mínimas oportunidades. Eles seguiram adiante e fizeram grandes amizades. Foram acolhidos no primeiro momento pelo comerciante chamado Ibrahim, na cidade de Antioquia, onde o próprio Ibrahim ofereceu a casa para que fosse construído uma igreja doméstica naquela região. Ibrahim que deu também trabalho a Paulo. Eustáquio, o oleiro, que deu trabalho a Barnabé, fazendo com que os dois tivessem pelo menos uma moradia e uma alimentação para levar adiante a mensagem renovadora do Evangelho. Eles recebem uma carta de recomendação de Eustáquio, chegam à próxima cidade, Icônio, já aproximando da região de Licaônica, e então naquela região, em Icônio, eles vão conhecer um outro amigo especial, Onesíforo, que também oferece trabalho, que funda-se na casa de Onesíforo mais uma igreja, e eles continuam indo adiante. Onesíforo tinha uma irmã viúva chamada Lóide, mãe de Eunice, outra viúva de origem grega, mas que era mãe de um jovenzinho de 13 anos, chamado Timóteo. Viviam na cidade de Listra e acolheram Paulo e Barnabé. Paulo, naquela cidade, foi apedrejado pela primeira vez, ele que já havia sofrido em Icônio, sendo preso, açoitado, mas ali em Listra ele é apedrejado. Semi-morto é cuidado e curado pelo magnetismo daquele jovem de 13 anos, chamado Timóteo, e que a partir de então se torna um filho espiritual a Paulo. Eles ainda vão a uma cidade chamada Derbe, mas depois eles retornam para Antioquia da Síria, terminando a primeira viagem missionária, onde Paulo começa a desenvolver a oratória entre 10 e 15 anos depois da conversão. Jesus percebeu que ele estava preparado para usar o magnetismo através do passe e para orar e para apresentar o Evangelho àquelas outras gentes. Por isso que o Cristo afirmara: ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis e também a aqueles filhos de Israel. Fica um tempo em Antioquia, muitas dificuldades na igreja de Antioquia e também na Casa do Caminho, onde os fariseus infiltravam no movimento do cristianismo, tirando Jesus como figura central, querendo apagar a imagem do mestre. E Paulo percebe que deveria permanecer nas suas viagens, levando o evangelho puro àqueles irmãos que ainda não conheciam Jesus. Começou por Tarso, a sua terra natal, não ficou muito tempo, logo ele retorna àquela região entre Icônio, Derbe e Listra, reencontrando o jovenzinho chamado Timóteo. Inclusive ali havia sido fundada uma igreja. Paulo, muito curioso, quem fundou a igreja? Timóteo. Ele tem convertido muitas pessoas da região, afirmou um cristão. Mas onde Timóteo conseguiu recursos para a construção da igreja? Foram 2 judeus que o ajudaram. E quando Paulo foi descobrir, eram os mesmos judeus que mandou apedrejar Paulo. Timóteo os converteu e eles ainda construíram a igreja. Os frutos começaram a aparecer. Paulo foi para a região dos Gálatas, para a região da Ásia, mas ouviu uma voz, a mediunidade de Paulo começou a desabrochar e Estevão falava com ele: não vai por aí. Ao mesmo tempo que ele tinha desdobramento espiritual e sonhava com um homem vestido-se como os homens se vestiam na região da Macedônia. Quando Paulo chega a Troade, ele percebe que tinha que atravessar o mar e ir para a Macedônia, levar o evangelho pela primeira vez ao Ocidente, à Europa. Mas faltava-lhe recursos. Ele que viajava desta feita ao lado de Silas, do jovem Timóteo, e então reencontra no centro comercial de Troade o seu velho amigo, velho jovem amigo, Lucas, o médico de homens, e que ali tem o convite de Paulo a ser também um médico de almas, se junta àquela missão, consegue pagar a travessia de barco aos 4. Chegam a Filipos, a primeira cidade em que Paulo percebeu que só as mulheres e as mocinhas se dedicavam à oração.
Paulo conhece Lídia, a mulher que era comerciante de púrpura e que abre as portas do lar para que ali fosse edificada uma igreja, e que mais tarde essa igreja recebera também uma das famosas cartas de Paulo, que ainda passa por Tessalônica antes de fazer a primeira e última viagem em que ele fora sozinho, a Atenas, onde tivera a maior decepção. Não foi açoitado, não foi preso, humilhado, apedrejado, mas também não conseguiu fundar uma igreja. Em Filipos, por exemplo, teve o sucesso da igreja na casa de Lídia, mas foi açoitado em praça pública, ao ponto de adentrar à prisão sem conseguir ficar de pé. Atos dos Apóstolos, Emmanuel em Paulo Estevão nos narra que ele e Silas sentiam tanta dor que não conseguiam dormir e começam a orar com fervor pela madrugada. E eis que Paulo orava e percebe que os presos se aproximavam dele com aquele olhar angustioso, mas vendo ali esperança renascer em vossas almas. E então Paulo, percebendo, tomado de compaixão por aqueles homens rudes, brutos, que haviam cometido crimes bárbaros, se interessarem pelaquela oração, ele começa a pregar o evangelho como poucas vezes havia pregado, iluminado certamente por espíritos da vida maior. E então Paulo e todos que estavam naquele presídio sentem literalmente o chão estremecer. Todas as celas se abrirem num processo mediúnico de efeito físico. Paulo, com sua autoridade moral, fala com eles: não fujam. Se vocês se consideram inocentes, não fujam. Porque só o martírio dos justos é capaz de mudar o mundo. Se vocês cometeram crime, aproveitem a oportunidade de neutralizar os vossos erros. Muitos daqueles homens criminosos estavam de joelhos, chorando, fazendo também as vossas profissões de fé. O carcereiro Lucano, vendo aquela cena, se desesperou, quis pegar a espada, cometer suicídio, mas também foi convertido por Paulo, ele e toda a sua família. E assim Paulo caminhava entre açoites, zombarias, humilhações, permanecia firme com o propósito de servir a Jesus. Depois do insucesso de Atenas, ele chega a Corinto, a terra natal de Gesiel e Abigail, e ali em Corinto, muito emocionado, no porto de Sancreia, o mesmo porto em que Estevão um dia partiu para nunca mais voltar, onde Abigail também fora a Jope para nunca mais voltar à terra natal. E Paulo estava ali, inaugurou uma igreja robusta, numa cidade em que o pecado, a sexualidade era desvairada, mas Paulo costumava dizer que dos pântanos nasciam os lírios mais belos. Mas quando chegou em Corinto, quase 20 anos depois da conversão, Paulo passou a receber emissários que vinham de toda a parte, solicitando a presença física de Paulo em cada uma daquelas comunidades que ele havia fundado. Era impossível estar em todas, atender a todas naquele instante. Eis que Paulo faz uma prece fervorosa a Jesus, pedindo que ele conseguisse cumprir a sua missão, que ele não deixasse de assistir a ninguém com eficiência, para que a palavra do Mestre permanecesse crescendo no coração dos que sofriam. E então, depois de quase 20 anos, Jesus reaparece para Paulo: meu filho, tu já tens o exemplo da própria vida ao seu dispor. E quando o tarefeiro tem o próprio exemplo, ele não precisa estar presente fisicamente para a mensagem tocar o coração dos ouvintes. Poderás atender a todos os irmãos, utilizando-se dos poderes do Espírito. Para tanto, Estevão estará mais próximo de ti, expressando o meu próprio pensamento. Era um processo mediúnico, em que Estevão era o médium de Jesus no plano mais alto da vida, e que Paulo recebia aquela mensagem. Começou ali o movimento imortal das chamadas cartas, as epístolas, que eram missivas rogativas, vindas da esfera crística, sendo intermediadas por Estevão e absorvidas por Paulo, que, segundo Emmanuel, nunca escrevia só. Sempre chamava para perto de ti os amigos que ele tinha maior confiança, para que nos dias que ele não estivesse bem, os amigos o ajudassem a escrever. Paulo, depois de 20 anos, passou a trabalhar com a mediunidade ostensiva, com a autorização de Jesus. Hoje, mal conhecemos a doutrina e já acreditamos que a mediunidade é o mais importante.
Precisamos ter o alicerce, a fundação. Precisamos ter bases sólidas, que só conseguimos através do nosso esforço, para domar as nossas más inclinações e servir aos irmãos que choram, para estender a mão aos irmãos do caminho, para ir ao encontro de viúvas desamparadas, velhinhos trêmulos, para receber crianças, para visitar os presos, para estar no hospital com os enfermos. Paulo, na sua terceira viagem, que ele reencontra Maria de Nazaré, ajuda João em Éfeso, volta a Corinto, muitos labores, muitas tarefas, mas é preso em Jerusalém. Algum tempo depois de ser preso, apedrejado pela segunda vez, é transferido a Cesareia, apela a Nero, e então vão transportar Paulo a Roma. Mas um fato nos comove, porque na beirada da praia do porto de Cesareia, todos os cristãos israelitas que se tornaram cristãos, todos aqueles que haviam se convertido, seja na região de Antioquia, de Jope, de Jerusalém, estavam reunidos em centenas na beirada da praia. Todos de joelho querendo abraçar aquele que se tornou um pai dos aflitos. Paulo já era referência para toda aquela gente. Simão Pedro, Tiago, todos os irmãos do caminho presente, chorando discretamente, dando um abraço naquele que se tornou, segundo Emmanuel, o campeão do Evangelho. Adentrando a embarcação, sob o alvitre de um general, de um centurião, chamado Júlio, Paulo então é preso, tem por companhia Timóteo e Lucas, e então Lucas, que já havia recebido a missão de Paulo de escrever o Evangelho a partir de Maria e também registrar Atos dos Apóstolos, fala, eu preciso registrar em Atos. Essa cena que é maravilhosa, poucas vezes me emocionei tanto, e Paulo fala, cala-te sempre, que pensares em escrever algo a meu favor. Escreva sim o Evangelho e Atos dos Apóstolos, mas para falar das minhas lutas, mas das minhas dificuldades, porque toda glória devemos a Jesus. Quase 60 dias aquela embarcação, entre náufragos, ventos contrários, conseguem chegar ao continente italiano, no porto de Pozzuoli. Júlio, o centurião, já havia se convertido. Ficou extremamente constrangido porque deveria algemar Paulo. Estavam se aproximando de Roma. E então Paulo, percebendo aquele constrangimento, entregou as mãos a ele, falando, cumpra-te o seu dever, meu irmão. Nossa afeição é mais pura e bela do que essas algemas físicas. E isso não atrapalhará a nossa amizade. E naquele instante, Júlio pronuncia uma frase que marcou a história do cristianismo, porque ele afirma a Paulo, disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu ser também um prisioneiro do Cristo. Disputo a alegria de estar convosco. O homem que não era aceito pela irmã, pelos amigos, pela casa do caminho, pelo pai, disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, somos prisioneiros do mundo e sofremos com isso. Com essas algemas fluídicas que às vezes nos sufocam. Paulo, pela cidadania romana, pôde desfrutar de uma prisão domiciliar em Roma, mas fazia questão de todos os dias ir se alimentar naquilo que Emmanuel chamava como uma ração alimentar, uma ração humana, com os presos, para pregar o Evangelho a eles. E é por isso que ele escreve aos Hebreus, visitai os presos, como se estivesse preso com eles. Um dos convertidos era um escravo que fugiu e roubou do seu senhor, de nome Onésimo, que ficou imortalizado na famosa carta de Paulo a Filemon, que era amigo de Paulo convertido na cidade de Colossos, onde Paulo também escreve uma famosa epístola. O mesmo Filemon, que teve alguns dos seus bens roubados pelo escravo que fugiu, Onésimo, e que agora Paulo reencontrava no presídio. E é por isso que ele escreve a carta a Filemon, pedindo perdão àquele que estava na prisão, pedindo perdão a Onésimo, pedindo que o recebesse não como escravo, mas como irmão, que fizesse tudo o que pudesse fazer a ele, porque Paulo entendia que a reconciliação é o movimento do perdão, assim como a caridade é o movimento do amor, e Paulo muito amou para neutralizar todos aqueles erros que ele havia feito e cometido com os primeiros cristãos, ao ponto
De naquele momento em que fora decapitado, não ter sentido dor, mas ter sentido uma sensação diferente, desconhecida até então, e perceber que mais uma vez, como nos caminhos de Damasco, encontrava-se cego. Paulo estava cego no mundo espiritual, mas ele ouviu mais uma vez uma voz inconfundível: irmão Paulo, alguns anos antes, Jesus me chamou para que eu pudesse curar a sua cegueira material, a fim de que você pudesse enxergar o quanto deveria lutar pela sua transformação e pela edificação do Evangelho no coração de tanta gente. Hoje, Jesus me convida mais uma vez para o labor, mas para abrir a sua visão espiritual, a fim de que contemples o que é reservado àqueles que trabalham para Jesus com fidelidade. Paulo via não apenas Ananias, mas tantos irmãos que o haviam antecipado na chamada morte do corpo físico. Eis que toma uma segunda grande surpresa. Alguém toca de leve no seu ombro. Gamaliel, o seu pai espiritual. E ele, muito emocionado, começa a ouvir um coral que entoava cânticos com vozes argentinas. Mas ele não conseguia perceber que canção era aquela, que língua era aquela em que os anjos do Senhor cantavam para recebê-lo no mundo maior. Ananias chega com muito carinho, discretamente e fala: Paulo, meu irmão, este é o hino dos prisioneiros libertados em Jesus. Este hino, meus amigos, precisa também um dia tocar em nossos corações. E só conseguiremos essa libertação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que sejamos também prisioneiros da tua causa, não prisioneiros do mundo. Muita paz a todos. Muito obrigado aos meus irmãos Dorival e também ao meu amigo do coração, meu irmão Gilvan. Espero que em breve a gente esteja juntos, para poder nos abraçar, trocar experiências e falar de Jesus, falar do cristianismo, porque tudo podemos no Cristo que nos fortalece. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por essa oportunidade. Lembrando daqueles discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, e já no final do dia, quando Cristo, que ao lado deles se encontravam, fez menção em se retirar, eles disseram: Senhor, não vá, porque a noite se aproxima. Precisamos de Ti. E nós, meus amigos, precisamos entender o quão profundo é esta passagem evangélica, porque quando Jesus não caminha do nosso lado, as trevas nos visitam, nos faz chorar e sofrer, mas nos faz perceber o quão importante é termos Jesus conosco e que Ele permaneça com cada um de vocês, iluminando os vossos lares diariamente, e que essa casa abençoada, o elo de amor, permaneça sendo o elo que traz o Cristo com muito amor no coração de tantos irmãos que desta casa dependem para alimentar-se espiritualmente. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.